Meus irmãos, com grande alegria que nos reunimos para adorar o Senhor. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 11, os versos de 1 a 9. Gênesis 11, os versos de 1 a 9. Todos encontraram? Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim então a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu-se que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. De Sarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Nós já oramos, queremos que o Senhor há de falar conosco pela sua palavra. Eu vou explicar o texto e depois eu irei fazer algumas aplicações pertinentes para as nossas vidas, tá? O livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés, mais ou menos ano 1400 a.C., 450, entre 40 e 50. E o propósito inicial da escrita desse livro, além de revelar o Deus bíblico e os seus atos criadores, foi de instruir a sua igreja, que naquele momento que recebe o livro era o povo de Israel, que estava então saindo do Egito e precisava conhecer o Deus que eles então agora deveriam adorar. O povo então está ainda no deserto e precisava então ser instruído acerca das coisas que iriam enfrentar adiante, bem como também acerca do coração pelo qual eles deveriam possuir para com o Senhor. O texto do capítulo 11 que nós acabamos de ler, o contexto dele é exatamente antes do 10. O que acontece no capítulo 11, na verdade, ele aconteceu historicamente antes do que acontece no capítulo 10. O registro do capítulo 10 deveria estar depois do 11, deveria ser o 12, em termos cronológicos, mas não segue essa temática, e há um propósito divino para isso. A ideia de Moisés, aquilo pelo qual Deus quer que nós saibamos, é que esse texto, ou seja, o evento da Torre de Babel, não está registrado à toa nas Escrituras, mas serve o propósito de nos ensinar acerca da separação da linhagem escolhida e da linhagem que não foi escolhida. Os irmãos devem lembrar que nós estamos aqui depois do dilúvio, estamos entre um século, não mais que isso, talvez um pouco mais que um século após o dilúvio. Então o dilúvio inaugurou uma nova fase da criação. O povo pré-diluviano, todos morreram, foram sentenciados à morte. Apenas uma única família sobreviveu, Noé e os seus filhos. E esse povo que sobreviveu, ou seja, a família de Noé, é a igreja. Entretanto, a igreja, nesse caso a família de Noé, todos não são eleitos. Então, como é que esse negócio vai se manifestar? De que maneira a semente da mulher será manifestada e a semente da serpente virá à tona? Então, esse texto faz com que nós entendamos essa separação entre a descendência santa e aquela que não foi escolhida. Devemos nos lembrar também
que todas as descendências, ou seja, todas as nações, o capítulo 10 registra 70 nações, todas elas descendem dos filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, todas descendem dessas três pessoas. Entretanto, depois os irmãos podem ler com mais cuidado em casa, os irmãos perceberão, por exemplo, que o verso de número 21 é um verso-chave para entendermos o que acontece no capítulo 11. Então, o verso 21 do capítulo 10 diz assim: a Sem, falando agora então do filho escolhido dentre aqueles filhos de Noé, ele diz: a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber. Quem é Éber? Éber é o pai de Peleg, que é de onde vem então a descendência, ou seja, Abraão é descendente de Peleg, que é um filho de Éber, que é um filho de Sem. E é por esta razão que os judeus são chamados de hebreus, porque descendem de Éber. Hebreu descende então do nome Éber. E então o texto faz questão que nós entendamos que os filhos então de Sem, e ele então faz com que nós vejamos o realçar do nome Éber, e o texto então diz que ele era o irmão mais velho de Jafé, e que esse também teve alguns filhos. Então Sem teve um filho, um homem de proeminência, o nome dele é Éber. Esse homem chamado Éber teve 2 filhos, dentre outros, mas o que o texto chama a nossa atenção é para 2. Um chama-se Joctã e o outro chama-se Peleg. Então, o texto que nós lemos, do capítulo 11, dos versos de 1 a 9, é o texto que nos situa dentro dessa divisão da família de Éber, dentre os filhos de Éber. Qual deles é a semente da serpente, qual deles é a semente da mulher. Olhando então para Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Então, o propósito do texto, o propósito inicial do texto, é fazer com que nós percebamos o comportamento, a divisão e o comportamento da linhagem que não foi escolhida e o comportamento da linhagem que foi escolhida, que segue então para a terra prometida. É por essa razão então que no capítulo 11, a partir do verso 10, você tem uma genealogia de Sem, ou seja, ele já fez isso no capítulo 10, entretanto ele retorna a essa genealogia, porque lá ele não citou os filhos de Éber no caso de Peleg, que é a descendência santa, apenas os filhos de Joctã e todos os demais filhos de Cã e Jafé, daqueles que não foram escolhidos como a semente da mulher, ou seja, não eram então os eleitos, não era a igreja. Tá? Então, no verso 10 do capítulo 11, você tem: estas são as gerações de Sem, algo que ele já fez anteriormente. Então, historicamente, o nosso texto está dentro desse momento. Por isso que o verso 11 faz com que nós entendamos exatamente que toda a terra estava junta. Então ele repete dizendo que havia apenas uma única linguagem na terra, um único modo de falar. Esse povo então estava num único lugar, todas essas 70 nações do capítulo 10, todos estavam juntos. Tá? E o texto então diz que eles se uniram numa cooperação monumental contra Deus e a favor da arrogância humana. Sucedeu então que esse povo partiu na direção do Oriente e o propósito era habitar ainda mais no Oriente. Eles então chegaram a uma planície na terra de Sinear. A ideia do texto então é fazer com que nós entendamos que esse povo se distancia da terra prometida, ou seja, daquele local que anteriormente era o Jardim do Éden. Eles vão então cada vez mais em direção ao Oriente. Essa planície de Sinear seria mais ou menos hoje o que é o Iraque, é mais ou menos isso, tá? E Moisés quer que nós entendamos exatamente a geografia de onde isso acontece, para percebermos o coração das pessoas que o texto então nos traz. A ideia de Moisés é que nós entendamos que esse povo se dirige para o Oriente a fim de encontrar um lar, a fim de habitar em segurança ali. Se você ler os capítulos anteriores do livro de Gênesis, você vai perceber que Eva e Adão, quando foram expulsos do paraíso, também foram para o Oriente. O texto diz que Deus colocou um anjo, colocou espadas exatamente na banda do Oriente do jardim, para impedir que o homem quisesse retornar ao jardim e quisesse tomar do fruto da vida. Então eles se dirigiram para o Oriente. Se nós também observarmos, Caim
já no capítulo 4 do livro de Gênesis, quando ele então é expulso da presença de Deus, depois de ser rejeitado ele e a sua oferta, o texto então diz que Caim também segue nessa direção, na direção do Oriente, e lá ele edifica uma cidade, e o desejo dele é de encontrar segurança, é de encontrar paz. Ló, e nesse caso um pouco mais adiante, quando Abraão chama Ló, haja vista que houve uma dificuldade entre eles e os seus pastores por conta das suas posses, Abraão então diz, olha, a terra está diante de nós, escolhe a parte que mais te agrada. E naquele momento Ló se deixa ser seduzido pelos olhos e ele parte então exatamente para a banda do Oriente, e é nesse lugar, nessa banda do Oriente, para o Oriente, que ele então vai habitar numa cidade extremamente ímpia e pecaminosa chamada Sodoma e Gomorra. Então, a ideia que o texto quer que nós entendamos, para que possamos compreender o coração desse povo, é exatamente o seguinte: há um contraste nas Escrituras, e especificamente no livro de Gênesis, e o contraste é entre o caminho da bênção de Deus e o caminho pela própria tentativa humana de abençoar-se a si mesmo. O contraste é nítido e nós precisamos compreendê-lo, e olhando também para o propósito para o qual o livro foi escrito, haja vista que Israel sai do Egito e a ideia é voltar, não para o Oriente, mas para a terra a qual Deus prometeu a Abraão, e eles iriam enfrentar um deserto pela frente, eles iriam enfrentar nações poderosas, eles poderiam temer diante das nações, poderiam dizer, nós não queremos essa terra, e poderiam então se dirigir para outros lugares. E então Deus chama o povo desde já e diz, não existe outro lugar, a terra é o lugar de vocês. Todos os homens que querem então ser abençoados, precisam andar no caminho que eu traço. Contrário a isso, é o caminho que o homem escolhe de abençoar a si mesmo pelas suas próprias forças e pelo seu próprio entendimento. Então, o livro deixa claro esse contraste de caminhos, ou seja, esse contraste de direções. O Oriente sempre representa distanciar-se da terra prometida, ou seja, viver longe dos caminhos do Senhor. E Moisés, então, sendo instrumento do Senhor, ao escrever o livro, adverte a igreja do Antigo Testamento para não ser seduzida pelos olhos, mas para confiar no próprio Deus. O texto, então, nos diz que eles se dirigiram para essa terra a fim de habitar ali. A ideia do texto, então, é que nós entendamos que esse povo caminha com base numa esperança. O desejo deles é viver longe de Deus, e a esperança deles é que longe do Senhor eles encontrem, então, segurança, paz, tranquilidade. Os construtores da torre e da cidade de Babel são exatamente a linhagem da serpente, são os descendentes espirituais de Caim, são os descendentes espirituais de Cã, são os descendentes espirituais de Joctã, filho de Éber, filho de Sem, mas que não foram escolhidos, e por esta razão, o desejo deles, a busca pela satisfação deles, não está no Deus da aliança, está exatamente em conseguir uma terra para si e viver então longe e fora dos domínios do próprio Deus. O texto então nos diz, no verso 3, que eles fizeram tijolos, queimaram os tijolos e usaram argamassa como betume. Essa informação é importante porque o texto é escrito para Israel. Israel não constrói com tijolos. O povo de Israel construía com pedras. A ideia dos tijolos é para mostrar uma tecnologia mundana, mas uma tecnologia boa, mas algo fora de Israel. Então é por essa razão que Moisés descreve os instrumentos que eles usaram para a construção da cidade. Então, tijolos, argamassa é algo fora dos domínios de Israel, ou seja, daquilo que era conhecido por eles. Então Moisés faz questão que eles saibam, a fim de que eles pudessem entender que a tecnologia humana, por mais avançada que seja, não é páreo para as promessas do próprio Deus. O texto então quer que nós, propósito de Moisés, é que nós entendamos que a cidade foi construída decididamente com o propósito de afrontar Deus, por um povo que não havia sido escolhido, entretanto podia pertencer aos filhos da aliança, porque vinham então dos filhos de Sem, dos filhos de Noé,
mas esse povo é deliberado na sua intenção de viver sem o Senhor e de encontrar fora de Deus satisfação, segurança e paz para suas vidas, tá? O texto faz então questão que entendamos isso no verso 4, quando o texto nos diz que eles queriam ter um nome célebre, ou seja, o nome deles seria então grande na terra e eles não seriam espalhados por toda a terra. O que é interessante nessa informação é que isso aqui mostra a motivação do coração deles. Eles buscam uma existência sem Deus, e a base dessa existência é o orgulho próprio. Nós teremos um nome que será invejável, conhecido por todos os homens em todas as eras, e o nosso nome será grande por uma única razão, qual nós fomos capazes de frustrar o desígnio de Deus, que era de nos espalhar por toda a face da terra. Então esses homens estão imbuídos de um orgulho tremendo contra Deus, contra a sua palavra, e o coração extremamente morto nos seus delitos e pecados, movido pelas influências de Satanás, haja vista que eles são a descendência espiritual da serpente. Eles querem então existir, eles querem viver sem o próprio Deus. Tendo essas informações, se você depois fizer uma leitura cuidadosa, você vai perceber que os capítulos de 10 a 12 tratam muito sobre nome, e é por isso que eles querem um nome grande. Essa informação não é à toa no texto. Entretanto, nos capítulos de 10 a 12, o maior nome que nós temos então é o nome de Sem. Ele é o filho escolhido de Noé, dele descende o Messias, ele é o pai de Éber. Éber é o pai de Peleg. Peleg então é aquele que dará origem a homens que chegarão então a Abraão, que é o pai da fé, como o próprio texto vai dizer mais adiante, em alguns outros capítulos, o amigo de Deus. Então o grande nome desses capítulos é exatamente o nome de Sem, e é por esta razão que essas pessoas querem ter um nome maior do que ele, porque o que tornou grande o nome de Sem não foi a sua pessoa, mas foi exatamente a decisão de Deus de escolhê-lo para si e de fazer um pacto com ele e com a sua descendência e garantir a ele que dele o Messias viria para salvar todos aqueles pelos quais ele mesmo escolheu em todas as épocas, tão somente pela sua graça e pelo seu amor. Então isso faz então com que o nome dele se torne grande e haja uma ênfase sobre o seu nome. Um outro detalhe que o texto quer que nós entendamos é que essa luta, essa rejeição em espalhar-se pela face da terra, os homens estão lutando contra uma promessa divina de abençoar todos os homens em todas as faces, em toda a face da terra. No capítulo de número 1, no verso 28 de Gênesis, Deus então faz uma promessa de abençoar a descendência humana, e o propósito era espalhá-los pela face da terra. No capítulo 9 do livro de Gênesis, no verso 1, há também a repetição dessa promessa, agora feita a Noé e aos seus filhos. E o cumprimento dessa promessa é vivido por nós hoje. Nós hoje estamos muito longe da terra que foi prometida à igreja do Antigo Testamento, e somos abençoados pela mesma promessa, a da vida eterna, e a de que há uma terra soberana pela qual nós iremos habitar, e essa terra é o reino de Cristo, é o reino então do Filho do seu amor. E eles então estão lutando contra Cristo, contra a sua promessa de abençoar os homens em todas as partes da terra. É interessante, nós precisamos guardar essa informação, ela não está à toa no texto. É por isso que o texto repete várias vezes, em toda a superfície da terra, por toda a terra, para nós vermos e termos uma noção do tamanho da afronta, bem como também do coração maligno daqueles homens e de como Satanás os chama e os usa contrário a Cristo e contrário à sua promessa de salvação. Nós precisamos entender que a promessa de abençoar todas as nações é uma promessa do Evangelho. E essa promessa que se cumpre em nós hoje, o seu cumprimento histórico se deu em Atos 2. Eu vou tratar sobre isso mais adiante. E nós veremos como aqueles homens se levantam a fim de anular Cristo e a salvação pelo qual Ele comprou para o seu povo. Diante disso, então,
Nós precisamos entender que Deus quer abençoar os homens em toda a face da terra. Precisamos entender que há uma rejeição por parte da linhagem não escolhida. Precisamos entender que há uma oposição contra o Senhor. E diante disso nós precisamos também entender o seguinte: o motivo pelo qual Deus julga a cidade de Babel não é simplesmente porque eles decidiram construir uma terra, construir uma cidade, construir uma torre. Mas o intuito deles era maior que isso. Era um intuito idólatra, era movido por uma raça que descende espiritualmente de Caim, descende espiritualmente da serpente. O intuito deles era anular a promessa de salvação por meio de Jesus Cristo. O intuito deles, então, era tentar vencer o propósito de Deus de salvar a sua igreja, a qual Ele mesmo escolheu antes de todas as eras. E eles, então, lutam deliberadamente contra o Senhor, contra Cristo e contra o propósito, então, de salvar o seu povo, tá? Então, esse é o motivo pelo qual a cidade foi julgada e foi, então, destruída. Não é porque simplesmente eles se recusaram a ir para um lugar, é porque eles lutavam contra a promessa de salvação por meio de Jesus Cristo. Voltando ao verso 4, então, o texto, então, nos diz agora o coração deles, mais uma vez. Então, Moisés nos diz que eles disseram uns aos outros: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados. Essa ideia da torre, havia alguns templos antigos, especificamente nessa região. Lógico, esse é o primeiro, né? É aquilo que os estudiosos chamam de zigurate. É um templo que é construído meio que em pirâmide, com degraus, há uma escada lateral, para que os deuses desçam e venham ao templo, que ficava então ao lado da pirâmide. A ideia então é de construir uma torre celestial, uma torre templo pagã. E observe que o texto faz questão de dizer que o intuito é que essa torre chegue aos céus. O topo da torre é atingir os céus, ou seja, essa informação não é por acaso. Eles querem então que o Deus dos céus saiba que eles têm outros deuses e que os outros deuses deram a eles condições de se opor à palavra do próprio Deus e de lutar e de anular a promessa de redenção pela qual foi trazida em Gênesis 3,15. Então a ideia de construir uma torre alta com o topo chegando aos céus é de afrontar o Deus dos céus, é de revelar ao próprio Deus o poder da mão humana contra Deus, é de mostrar a Deus a independência humana e dizer ao Deus pactual que Ele não pode fazer o que Ele bem entende. Então você tem uma rebelião humana, você tem aqui uma demonstração ao máximo da arrogância humana, você tem aqui então homens que querem ser autônomos na sua vida, querem viver sem Deus e querem dizer a Deus que Ele não pode fazer aquilo que Ele prometeu. Por esta razão, então, que o texto faz questão de nos informar que a torre deveria chegar aos céus. É uma afronta. O desejo é de afrontar o Deus pactual, de dizer a Ele que eles tinham outros deuses tão poderosos quanto Ele, e que o Deus pactual não poderia cumprir a sua promessa de redenção. Então, eles estão afrontando ao Senhor. O verso 5, então, e o verso 6, Deus responde. Moisés agora nos diz qual foi a resposta divina. Deus então diz no verso 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Quando Moisés diz que Deus desceu para ver, isso é uma ironia. Deus está sendo irônico com eles.
O propósito humano era construir uma torre que pudesse, uma cidade que pudesse abrigar todos aqueles que quisessem viver sem Deus. Esse é o propósito da cidade. Qualquer pessoa que não quisesse viver e servir a esse Deus pactual encontraria refúgio nessa cidade. Ela se tornaria então o centro do mundo. Nela, uma torre extremamente grande, poderosa, imponente, que chegava aos céus e que revelava ao Deus dos céus o poder da mão humana contra ele e contra a sua palavra. E de repente Moisés diz que Deus se agacha e desce, faz uma posição de descer do seu trono para ver o que os homens estão fazendo, ou seja, isso é uma ironia. A torre era tão grande que Deus não podia ver, ela chegava aos céus e ele que estava nos céus não a via. Então isso é uma ironia. Deus então desce dos céus, uma linguagem pela qual Moisés usa para dizer que os empreendimentos humanos contra Deus não são nada. São coisas levantadas pelos homens que se tornam em nada, porque o seu poder e a sua glória é infinito. Então Deus desceu para ver a grande construção humana, aquela coisa engenhosa, maravilhosa, a qual Satanás certamente muito se orgulhou. Deus então zomba do intuito humano, que é contra ele e contra a sua palavra. E o texto então diz que ele desce. Ele faz uma posição de descer, porque de lá do seu trono ele não conseguia ver o empreendimento humano que os homens achavam ser poderosos para deter ele e o seu bendito e maravilhoso Filho. No verso 6, Deus então diz o seguinte: o povo é um só, há uma única linguagem, os homens estão unidos, há uma cooperação mundial contra a igreja. E o texto então diz que Deus disse: isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Um detalhe interessante é que essa palavra divina, ela é muito semelhante a Gênesis 3:22, ela é muito semelhante a Gênesis 6, verso 3, porque Deus vai pronunciar um julgamento, um juízo. E ele não julga sem antes tomar conhecimento dos fatos. O julgamento de Deus, mesmo contra o ímpio, faz parte de sua justiça, mas ele é vindo por meio de sua graça. Quando o texto diz, então, que Deus percebeu que os homens eram um, e que aquilo era apenas o começo, tem alguns autores que conseguiram a façanha de achar que é porque Deus estava temendo o futuro, né? Tem umas almas que chegaram a uma conclusão brilhante que acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo sem esse negócio. Mas na verdade isso é completamente errado. O texto não está falando que Deus está preocupado com o futuro. Deus não está agora amedrontado com as ações humanas, com a sua engenhosidade, com a sua sabedoria, em hipótese alguma. O que o texto está dizendo é exatamente o seguinte: esse povo que pode tanto, agora não vai poder mais nada. Eu vou julgá-los e vou impor sobre eles a minha justiça. O texto está mostrando exatamente o contrário. Não é que Deus estava espantado com o poder humano, o texto está fazendo exatamente o contrário. Ele quer que nós vejamos o poder de Deus em neutralizar, em acabar com os intentos humanos contra o seu Cristo e contra a sua igreja. Então ele vai trazer agora um julgamento contra os habitantes de Babel, e nesse julgamento ainda há uma graça, porque essa graça é para nós. Deus está exatamente trazendo um julgamento para disciplinar aqueles homens e ao mesmo tempo evitando que eles tivessem outras ações iguais a estas contra a noiva de seu filho, que estava ainda se formando ao longo da história. Então, Deus não está preocupado com o futuro. Ele não está dizendo, meu Deus, né? Meu Deus, meu Deus. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é exatamente o seguinte: eu trarei juízo sobre vós, para que vocês conheçam e reconheçam o poder da minha mão. Então, Deus está garantindo à igreja que ele vai cumprir a palavra dele, a despeito de qualquer oposição humana. Não interessa quem seja, quantos sejam, com o que eles tenham para lutar contra Deus, a sua palavra nunca vai falhar. É isso que ele está dizendo. Apenas isso. Nós precisamos entender que Israel ouve essa palavra. O povo está no deserto, passando por situações muito difíceis.
eles precisam ser pastoreados por Cristo. Eles precisam saber que as nações maiores que estavam adiante deles não podiam frustrar o plano pelo qual Deus havia traçado, de levá-los à terra prometida. É por essa razão que o texto faz questão de nos colocar essas informações com muitos detalhes. O texto está olhando exatamente para os primeiros leitores e para nós também. E nós veremos no momento das aplicações, como muitas vezes nós duvidamos do poder e de que Deus cumprirá a sua palavra, simplesmente quando alguma coisa acontece no mundo que é um pouquinho fora do normal, o nosso coração às vezes se amedronta e nós não confiamos como deveríamos no Deus da nossa salvação. O verso 7, o pronunciamento então da sentença, e há uma expressão trinitária no texto, confundamos, vinde e desçamos e confundamos. Então Pai, Filho e Espírito estão então trabalhando nesse julgamento. A sentença é exatamente confundir a linguagem, que foi exatamente o instrumento, a ferramenta para unir aqueles homens, torná-los um contra Deus. Então Deus vai exatamente utilizar-se daquilo que eles se utilizaram contra ele. Deus então vai agora mostrar o seu poder exatamente na mesma coisa e vai confundir a linguagem. E os homens agora não mais poderão entender uns aos outros, e isso obrigaria eles a se espalharem pela face da terra, porque eles não mais entenderiam um ao outro. Deus então quebrou aquela unidade pecaminosa daqueles povos, quando ele os confundiu ali em Babel. O verso 8 então, é uma ênfase do texto. O Senhor os dispersou dali, ou seja, Moisés quer que nós entendamos que ele cumpriu aquilo que ele prometeu em Gênesis 1, 28 e em Gênesis 9, 1, e espalhou os homens pela face da terra, toda a face da terra. E no verso de número 9, o texto então diz que aquele lugar chamou-se Babel, porque foi então ali que Deus os confundiu. Um detalhe interessante é que o nome Babel, antes, significa cidade dos deuses, antes da confusão. Pós-confusão, o nome Babel significa então confusão. Ou seja, aqueles homens que tanto lutaram para ter um grande nome na face da terra, agora eles têm um grande nome, o nome de confusos, e não mais daqueles que venceram, daqueles que se opuseram à palavra e à obra de Deus. Ok? Bom, diante disso então, há algumas aplicações pertinentes para as nossas vidas. Em primeiro lugar, embora haja um meio de graça trazido por Deus, as consequências do pecado são dolorosamente sentidas e historicamente evidenciadas. Enquanto Deus julgou Babel, ao confundi-los ali, ao mesmo tempo isso foi um instrumento de graça para com eles, porque Deus os impediu de que eles tivessem outros planos mais malignos do que estes. Entendem? Então houve um instrumento de graça, mesmo que para com os ímpios. Mas o detalhe interessante, e é isso que nós devemos aprender, é que as consequências do pecado são dolorosamente sentidas, e isso será evidenciado na nossa história. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento precisam entender que Deus é gracioso, e Ele por diversas vezes irá impedir cada um de nós de fazer algumas coisas pelas quais desejamos, que não são boas, e talvez nesse momento que Ele nos impeça, nós não o reconheçamos como um Pai. Entretanto, se Ele fizer isso e for para nos impedir de pecar, nós precisamos entender que deve haver gratidão no nosso coração, deve haver o reconhecimento da sua ação paterna, mas também deve haver no nosso coração o entendimento de que se nós pecamos com o propósito pelo qual nós queríamos algo, nós vamos sofrer dolorosamente a evidência desse pecado. A família de Noé, apesar de ser a igreja do Antigo Testamento, pós-diluviana, tinha então pai, mãe e 3 filhos, 3 noras, e o episódio do vinho de Noé, ele ressalta nesse texto.
quando Cã humilhou o seu pai no seu momento de fraqueza, ele revelou quem ele era espiritualmente. E os seus filhos o seguem espiritualmente. E nesse texto nós temos então a evidência espiritual dessa família. Mas não somente aqui haverá essa evidência. Até os dias de hoje, a evidência também existe. A descendência não eleita, a descendência de Cã ainda sofre por conta desse pecado. Os irmãos verão, mais adiante, no texto de Atos 2, quando as línguas vêm em sinal do derramamento do Espírito Santo, uns entenderão e outros não. E aquele episódio está dentro desse texto. Os que entendem, a descendência eleita. Os que não entendem, continuam ainda na confusão de Babel. Então, dolorosamente sentem o seu pecado. E efetivamente isso é demonstrado ao longo da história. Então, para nós hoje, o texto nos ensina que nós temos que ter cuidado com o nosso coração, com a rebelião que possa haver dentro de nós contra Deus e a sua palavra. No nosso caso, como famílias, precisamos ter muito cuidado com o pecado, porque eles serão sentidos dolorosamente pelos nossos filhos. Não estou falando de maldição hereditária, porque isso não existe, mas existe consequência de atos, e isso repercutirá por algum tempo. Então a igreja precisa olhar para esse texto, e precisa temer o Deus dos céus, e precisa lutar para não construir Babéis dentro de seus corações, a fim de afrontar esse Deus que é poderoso e que nos trará juízo, disciplina, no caso dos crentes, contra o nosso pecado. Em segundo lugar, uma coisa que precisamos também aprender é sobre a arrogância dos babelinos. O texto nos mostra a corrupção humana ao máximo. Eva e Adão decidiram ser como Deus. Atenderam à voz de Satanás, cultivaram nos seus corações o plano engenhoso de querer ser iguais a Deus. No capítulo 6 de Gênesis, os versos de 1 a 4 descrevem então o casamento misto. E a igreja, ainda antes do dilúvio, misturando-se com os filhos desse mundo, decidiram romper com o pacto divino por meio então do casamento. Decidiram então ser donos de suas próprias vidas. E é como se eles tivessem dito a Deus que o bem pelo qual Deus havia traçado para eles não era tão bom assim. Casaram-se então com as filhas dos homens, e gerações à frente, a igreja então desapareceu, sobrando apenas uma única família, a família de Noé. Esses exemplos, juntamente com esse que acabamos de ler, mostra exatamente um efeito da queda no coração do homem, o desejo de viver em autonomia diante de Deus. Por mais que Israel naqueles dias, ao ouvir essa palavra, estivesse vendo a poderosa mão de Deus pelos seus milagres incríveis pelos quais Deus fazia, por mais que nós hoje, mais de quase, olhando rapidinho, praticamente quase 4.000 anos depois daquele episódio, nós também podemos incorrer nos mesmos erros, de querermos viver em autonomia, de querermos trazer ao nosso coração a falsa ideia de que nós podemos gerenciar as nossas vidas melhor do que o próprio Deus. Nós podemos ser seduzidos pelo mundo, podemos cair em pecados terríveis quando dermos ouvidos ao nosso coração que é corrupto, e quando seguirmos a voz de Satanás, a qual nos diz: você precisa ser como Deus, você pode ser como Ele, sabedor e conhecedor do bem e do mal, e tem condições de escolher o melhor para a sua vida. Nós vamos ter cuidado
com essa semente maligna que ainda reside em nós, e que somente com a nossa morte é que ela então será expurgada de nós, chamada autonomia, o desejo de querer viver fora do domínio de Deus, da sua graça e do seu amor. Infelizmente, muitos crentes têm buscado viver desse jeito. Eles não querem esperar nem depender do bem de Deus, proposto pelo próprio Deus para as suas vidas. Eles querem escolher o bem para si próprio, para as suas próprias vidas. E por esta razão, então, incorrem em grandes pecados, desagradando o Senhor e sofrendo na própria carne a consequência de seu mal. Nós precisamos ter cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Esse negócio de crente autônomo, isso não existe. Na Igreja de Cristo, não. Todos somos dependentes dEle, da sua vontade. Viver fora desse propósito é copiar as pisadas do próprio Satanás. Mas em terceiro lugar, o texto quer também que nós entendamos que há uma esperança nesse texto. Israel atravessava o deserto, vários povos estavam ali. Há um texto em Êxodo que nos fala sobre o envio de homens para espiar a terra. Apenas 2 creram, de 12, 10 voltaram incrédulos. Viram cidades amuralhadas, fortes, incríveis, homens altos, capazes de ir à guerra. Os incrédulos não creram na providência divina, nem o seu poder. Apenas 2 creram. Creram no poder de Deus, não nas forças do próprio povo de Israel. O texto foi escrito para ensinar a Israel a depender e a confiar no Senhor, a esperar pelo socorro de Deus, do Deus dos céus. Eles precisavam esperar pelo Deus dos céus. Deus está ensinando a Israel que a fonte de seu conforto é Ele mesmo. Não é as vitórias, não é as batalhas, Ele está apenas ilustrando, por meio desse episódio, como Ele pode confortar, pastorear e cuidar do seu povo. Então Israel precisava disso. Na época do na época do exílio, o povo estava exatamente na terra da Babilônia. 70 anos em cativeiro. Muitos haviam esquecido de Deus. Essa palavra soou como um bálsamo no coração dos crentes. Eles podiam ainda esperar pela vitória do seu Deus. Podiam ver o governo da Babilônia, o seu poder, o seu exército, o seu império. Mas o coração dos crentes seriam animados pelo poder de Deus. O mesmo Deus que derrotou a Babilônia aqui no texto de Gênesis 11, seria o mesmo Deus que iria derrotar a Babilônia no período do exílio. Os crentes, e somente os crentes do povo de Israel, receberam o auxílio e o conforto de Deus, e somente eles puderam morrer ou no exílio ou fora do exílio, crendo e esperando pelo Messias e o cumprimento da sua promessa. O texto conforta aquele povo, conforta os verdadeiros crentes. Os crentes, ao que diz o profeta Abacuque, de fato, por meio desse texto, viveram pela fé e viveram em paz, ainda que dentro do cativeiro, porque o verdadeiro Deus era o seu Deus, e o lugar em que eles estavam era apenas um lugar, mas não era a morada definitiva deles. Então, por meio desse texto, Deus pastoreou Israel tanto no período do deserto quanto no período do exílio. E os crentes ouviram a sua voz e se alegraram mediante a sua voz. Mas em quarto lugar, esse texto também conforta eu e você hoje. Há um conforto e há uma esperança para a igreja nos dias de hoje. Ao longo dos séculos, Deus tem cumprido a sua promessa. A promessa de abençoar as nações por meio de uma descendência até chegar o tempo de seu Filho, Jesus Cristo. Naqueles dias, Noé, Sem, Éber, Peleg, Abraão,
Davi e outros, até chegar o dia de Jesus Cristo. O apóstolo João, olhando então para o passado, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 29, João registra o que João Batista então disse acerca de Cristo: eis o Cordeiro de Deus, o cumprimento da promessa. Ele é quem vai tirar o pecado do mundo. Não é o do mundo no que diz respeito a todas as pessoas, mas é exatamente do mundo no que diz respeito a todos os eleitos que foram espalhados pela face da terra por todos os séculos. O evangelista Lucas, em Atos capítulo 2, quando descreve então a descida do Espírito Santo, e esse texto é magnífico, Lucas registra então que Deus decidiu que o Espírito viesse sobre o seu povo exatamente na época do Pentecoste, uma festa, 50 dias depois da Páscoa. Nações estavam ali, judeus de todas as partes. Abra comigo Atos capítulo 2, por favor. Eu vou ler a partir do verso 4. Aliás, vou ler desde o verso 1 até o verso 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, idiomas, segundo o Espírito lhes concedia. Verso 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que residiam ali, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. A descida do Espírito Santo é um negócio incrível. Lucas então registra o momento. Os discípulos estão sentados na casa, ninguém está fazendo nada, nem oração, nem jejum. Eles recebem o Espírito gratuitamente. Ninguém subiu no monte para orar. O Espírito veio a eles, pousou em cada um deles como que língua de fogo, uma espécie de sinal para que pudessem perceber isso. De repente eles começam a falar em outros idiomas, e o que eles falavam eram as grandezas de Deus. Jerusalém estava cheia de pessoas de diversas nacionalidades, como o texto nos mostra. O povo ouviu aquele alvoroço e foi para lá. E ao chegar lá, eles se admiraram porque viram os galileus, homens rudes, falando em diversos idiomas. Cada um os entendia em sua própria língua materna. Uns então se perguntam o que vem a ser isto, e outros zombam dizendo que estavam embriagados. O que acontece em Atos 2 é exatamente o fato de Deus estar desfazendo o julgamento de Babel. Por que o Espírito desce e a forma de manifestá-lo ao mundo é exatamente pelas línguas e não por curas? É exatamente por esta razão. No Antigo Testamento, as línguas separaram os homens, e eles então se repartiram por toda a face da terra.
A igreja esteve confinada ao povo de Israel, o evangelho esteve detido às fronteiras israelitas, e quando alguém era salvo, algum eleito era salvo de qualquer parte do mundo, ele tinha que ser trazido de fora para dentro. Mas agora Deus então comunica o cumprimento da sua promessa, a promessa de Gênesis 1:28, a promessa de abençoar as nações pelo evangelho. Agora os discípulos são agora os intérpretes de Deus, e eles falam em todos os idiomas as grandezas divinas. As nações não precisam mais ir a Israel, aprender o idioma de Israel para ouvir o evangelho. Cada um ouve no seu próprio idioma. Jesus está revertendo o mesmo juízo pelo qual ele atribuiu à humanidade lá em Babel. Aquele juízo privou as nações de conhecerem Cristo e de aprenderem a sua vontade. Agora Cristo reverte o juízo e abençoa todas as nações da terra com o evangelho. O conhecimento do evangelho agora invade as fronteiras, derruba agora impérios. Por mais que os governos trabalhem e lutem para impedir, ele ainda assim entra, invade e comunica agora a promessa da vida eterna pela fé. E os que creem são purificados de seus pecados e gozam grande alegria pela salvação de suas almas. Atos 2, então, é exatamente o cumprimento de Gênesis 11. É o desfazer do juízo. Agora Deus comunica a todas as partes da terra que o seu Filho veio e que nele há salvação para todo aquele que crê pela fé. Em Atos 11, em Gênesis 11, Deus então trouxe um juízo severo sobre a humanidade. E agora ele impediu que o evangelho chegasse ao coração daqueles homens que eram espiritualmente descendentes de Caim. Mas agora em Atos 2, o evangelho vem para desfazer o juízo, e agora Cristo vence e sai vitorioso por meio da sua palavra em todos os cantos do mundo. Quando você lê Apocalipse 20, onde João diz que Satanás está preso e não engana as nações, João está se referindo a esse episódio. Durante o Antigo Testamento, Satanás enganou as nações, privou de aprender o evangelho, se utilizou do juízo de Deus e não permitiu que o evangelho entrasse. E agora Cristo aprisiona Satanás e o evangelho entra e os homens se convertem e dão glórias a Deus, e ele não pode impedir o evangelho. Mas haverá um tempo em que ele será solto, como diz Apocalipse 20, os versos de 1 a 3, em que o mundo será como Babel e se unirá contra a igreja, e desta feita, quando isso acontecer, Cristo virá e não trará mais um juízo temporal sobre eles, mas definitivo, e anulará para sempre Satanás e todos aqueles que o amam e o seguem, e a sua igreja em todas as épocas reinará com ele em grande glória e desfrutará então de tudo aquilo que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Durante esse momento que vivemos agora, todos os joelhos se dobram diante de Cristo, seja reconhecendo como Salvador, ou seja contra Ele, mas ninguém, nem Satanás, pode impedir que as nações conheçam Jesus Cristo, e naquele dia todos se dobrarão e reconhecerão que Ele é Senhor, mas não haverá salvação para os incrédulos, apenas para a sua igreja. O certo é que Deus tem cumprido a sua promessa em todas as épocas, e não há nenhum canto na terra em que a palavra não chegue, e não há em nenhum lugar do universo alguém que possa se opor à promessa de Deus e à sua palavra. Hoje nós somos o resultado disso. O evangelho chegou até nós, o evangelho triunfou sobre nós e sobre o nosso país. Talvez alguém se pergunte, mas pastor, como é que ficam os países que são contra os cristãos? Eles só são contra os cristãos. Não quer dizer que Cristo não entra lá, não. Quer dizer que eles são contra Cristo. Quer dizer que eles estão vencendo, não. Cristo tem vencido. Satanás está debaixo das suas mãos. E apenas para cumprir a sua palavra é que ele será solto no tempo exato, para reunir no tempo determinado os descendentes de Caim e manifestá-los de uma maneira global contra a igreja. Mas na verdade, enquanto Satanás com a sua besta intenta o mal contra Cristo e contra a sua igreja naqueles dias,
O que lhes aguarda é exatamente a manifestação do Deus Todo-Poderoso na pessoa de seu Filho, para anular os seus intentos de uma vez por todas e para fazer com que a igreja reine pelos séculos sem fim na terra prometida, que não é a terra de Israel, é a terra de Jesus Cristo. Meus irmãos, há um conforto muito grande para nós hoje. A gente fala de Cristo para alguém, alguém não nos ouve, e nós muitas vezes nos abatemos. Isso aí não é nada. Deus vai cumprir a sua palavra. Não interessa quem seja contra Ele. Ele vai cumprir a sua palavra. E é essa verdade absoluta que nos enche de conforto, que pastoreia a nossa alma, que faz com que as nossas vidas, de fato, desfrute bem-estar e segurança, porque nós somos do Senhor e estamos nas mãos do Senhor. Pode ser que Ele decida que nós morramos pelo Seu nome, bendito seja Ele. Pode ser que Ele decida que nós não morramos pelo Seu nome, apenas soframos, bendito seja Ele. Morrer ou sofrer não significa que o mundo foi capaz de ultrapassar a palavra de Cristo. Não. A sua palavra é infalível. Por fim, esse texto também tem uma lição muito importante para nós, para a igreja dos dias de hoje. Às vezes nós nos amedrontamos com muita facilidade diante dessa oposição do mundo contra a igreja. E, infelizmente, muitos crentes, ao olharem cidades extremamente fortes, impérios, há pouco tempo, rumores de guerras e armas nucleares, às vezes nós trememos na base, e esse tremor chega ao nosso coração como se Deus não pudesse reverter essas coisas. Parece que os homens agora estão maiores do que o próprio Deus. Não é à toa que existe um prédio na terra que é muito semelhante a Babel, que é exatamente a sede das Nações Unidas, onde o mundo deposita sua confiança de que ali haverá paz. É naquele prédio que reside os proponentes, os guardiões e os que efetivamente trarão paz sobre a terra. E muitos de nós olham para pessoas, governos, instituições e atribuímos a eles exatamente uma atribuição que pertence ao próprio Cristo. Esse texto nos pastoreia, meus irmãos, conforta o nosso coração, porque nos garante que a engenhosidade humana pode ser a maior, ela não pode frustrar a palavra de Deus. Ela não pode ir contra o desígnio divino. Não interessa o que seja, armas nucleares, biológicas, pouco importa. O seu Deus é maior do que tudo isso. A segurança das nossas vidas está exatamente nas mãos de Cristo. É o Deus Todo-Poderoso que governa esse planeta e que governa as nossas vidas. É o Deus Todo-Poderoso que garante segurança e conforto à sua igreja, não importa quem sejam aqueles que se opõem a ela, mas é o Deus Todo-Poderoso que garante segurança ao seu povo. E nós precisamos crer e depender dessa verdade. É o Deus Todo-Poderoso que vela por nós na pessoa de seu Filho. Não é as Nações Unidas, nem instituições, órgãos, governos, não. É o Deus Todo-Poderoso. Por esta razão, diante desse conforto, você tem agora uma arma poderosíssima a seu favor para abençoar as nações no cumprimento dessa promessa de Cristo. Você pode sair com segurança e falar de Cristo ao seu vizinho, em outra cidade, no seu trabalho, na faculdade, onde quer que seja. Porque Ele não vai fazer nada que não esteja na vontade de Deus.
pode ser o maior brutamontes, nada vai acontecer fora dos domínios de Jesus Cristo. Não interessa o tempo em que se vive, a oposição que se enfrenta. O que importa é que Jesus Cristo vence e vencerá. E nós, como a sua igreja, desfrutamos da sua vitória, do seu conforto, do seu bem, da sua graça. Que Deus nos abençoe e traga graça ao nosso coração pela sua palavra, pela sua fidelidade, pelo cumprimento da sua promessa. Que Deus seja conosco. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno e bondoso Pai, Senhor nosso, nós adoramos o Teu nome porque reconhecemos que somente o Senhor é Deus e não há outro, o único digno de ser adorado, de ser crido, de ser louvado. Tu és o nosso Deus, somos povo e rebanho do Teu pastoreio, pertencemos ao Senhor tanto pela criação quanto pela filiação. Na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor então nos trouxe para o número de Teus filhos e nos fez participantes da Sua família. Na pessoa de Teu Filho, o Senhor então nos tirou das trevas, do domínio de Satanás, do pecado. Tratou-nos, limpou-nos, santificou-nos, regenerou-nos. Trouxe ao nosso coração a disposição de amar o Senhor acima de todas as coisas e de enfrentar o nosso próprio coração, que muitas vezes se levanta contra o Senhor e contra a sua palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela sua igreja aqui, pelo Teu servo Eliomar, pelo conselho. Louvado seja o Teu nome por cada um dos membros dessa igreja que pertence ao Teu Filho. Como diz a palavra, foram comprados por preço de sangue, o sangue do Teu próprio Filho, o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor pela Sua palavra, que nos anima, que nos encoraja, que pastoreia o nosso coração. Louvado seja o Senhor pela Sua graça, pela Sua misericórdia, manifestada a cada um de nós, dia a dia, no suprimento das necessidades, mas de maneira extremamente especial, no ouvir da Sua doce voz, no ouvir da Sua palavra, no ouvir da Sua instrução. Como cantamos, ó Pai, o Senhor, diante de toda a Sua glória, na majestade de Seu trono, milhares de anjos para o servir, e aprove ao Senhor ser adorado por homens e mulheres pecadores e falhos. Nesse instante, enquanto os querubins Te exaltam de maneira perfeita e completa, nós também Te louvamos e Te adoramos, mas de maneira incompleta. E por essa razão nós Te suplicamos, recebe a nossa adoração no Teu trono de graça e glória. E as imperfeições de nosso culto, ó Deus, sejam aperfeiçoadas e purificadas pelas mãos do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Que o Senhor ache em nós corações dispostos a Te amar, a ouvir a Tua voz. Que o Senhor ache em nós corações cada vez mais afeitos ao Senhor e ao Seu reino. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nesse instante, queremos suplicar a Sua graça sobre os nossos filhos, desde aqueles que já nasceram até aqueles que ainda não nasceram, das mães que estão grávidas. O texto nos fala do cumprimento da Sua promessa, e nesse instante nós suplicamos ao Senhor, cumpre a Tua promessa na vida dos nossos filhos. Salva os nossos filhos para a Tua própria glória e para o nosso bem. Alcança os seus corações, ó Deus, que o Teu Espírito os visite com graça e misericórdia, que o Espírito seja como um guardião à porta dos seus corações, impedindo, ó Deus, que filosofias, conselhos malignos adentrem a alma deles, mas tão somente que o próprio Espírito fale a eles, e que as Suas santas influências desde já estejam então, ó Deus, agindo na vida deles, para que no tempo pelo qual o Senhor mesmo decidiu, eles possam então professar a sua fé e dizer que amam a Cristo, assim como nós, os pais, também amamos a Cristo.
a fim de que o nome de seu Filho seja exaltado na terra, a fim de que a sua igreja goze grande alegria por um pecador que se arrepende, a fim de que nós, como pais, também sejamos abençoados por essa decisão. Vem, Senhor, socorre-nos na nossa fraqueza. Não há em nós nenhum tipo de poder para convertê-los, bendito seja o Senhor por isso. Mas há em nós a disposição de suplicar. E nesse instante nós te pedimos, tem misericórdia e salva os nossos filhos. Salva-os para ti mesmo. Toma-os como teus filhos, a fim de que eles vivam as maravilhas do reino de teu Filho, preparado para a noiva de teu Filho. Toma-os em tuas mãos, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Opera de maneira poderosa no coração deles a salvação. Que o Senhor nos dê graça como pais. Que o Senhor nos dê sabedoria. Faz-nos viver a Tua palavra, a fim de que eles vejam em nós um exemplo de fé e de piedade. A fim de que eles vejam Cristo em nós, não somente no que falamos, mas também nas nossas ações. Para que eles também possam, ó Deus, adornar o nome de Cristo, louvando a Cristo pelos pais, pelos quais receberam, e acima de tudo pelo Redentor de suas almas. Ser com as nossas famílias, afasta de nós qualquer tipo de influência mundana, maligna, de querermos viver fora do bem que o Senhor mesmo traçou para nós. Afasta-nos deste mal que habita em nós, esse desejo de sermos autossuficientes. Não nos deixe, ó Deus, ouvir a nós mesmos, mas que quando surgir no nosso coração esse intuito de querermos andar pelas nossas próprias mãos, que o Teu Espírito venha e nos dirija, nos guie, nos chame, direcione o nosso coração tão somente para o Senhor e para a Sua palavra. Tenha misericórdia de nós, Pai. Não nos deixe viver por nós mesmos, mas ajude-nos a usufruir de todo o bem-estar, segurança e conforto pelo qual há nas Tuas mãos, preparados para nós e para todo o Teu povo. Dá-nos graça no nosso repouso dessa noite. Como diz o Teu servo, nosso irmão Davi, no Salmo 16, visite-nos com o Teu Espírito, a fim de nos ensinar continuamente a Sua vontade. Fortalece o nosso corpo físico. Nos ajude para que no dia de amanhã, em tudo que formos fazer, honremos o Teu nome e glorifiquemos o nome de Teu Filho. Que santidade e piedade sejam as marcas do nosso proceder, por onde quer que andarmos. Que o Senhor então seja conosco, hoje, até o dia de nossa morte, até o momento pelo qual Cristo efetivar o Seu reino sobre a terra. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.